Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, que conta hoje com a ausência do nosso companheiro Adir Seleschi, mas está aqui também comunicador, o Fernando, juntos aqui em nossa bancada, com muita honra, pela segunda vez, o Dom José, ele que é bispo da Diocese de Palmas, e Francisco Beltrão. Vamos tratar hoje do tema Campanha da Fraternidade, que é um tema que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, desde 1964, escolhe um tema para chamar a sociedade brasileira para uma reflexão. Portanto, nós estamos na 48ª edição que a CNBB trata o assunto. Este ano, nós, no Brasil todo, estamos debatendo, a Igreja Católica chamou para reflexão a população brasileira sobre o tema fraternidade e saúde pública. É um tema bastante importante, a maioria da população brasileira tem passado e sofre muitas vezes com a falta de programas públicos destinados à saúde. Sinta-se à vontade no nosso programa, bispo, e já eu começo perguntando para o senhor, qual o significado da campanha desse ano, Fraternidade e Saúde Pública, e como foi que a Confederação dos Bispos optou por esse tema tão importante para o nosso país? Madruga, quero lhe agradecer já ao início pelo convite insistente. A minha agenda não permitia muitas flexibilizações, mas você ajustou os tempos e os horários para esta possibilidade. Sou-lhe grato por isso, por sua compreensão e sua perseverança. Fernando, que bom vê-lo outra vez. Qual é o significado, desta temática? Fraternidade e saúde pública. Todos os anos temos a Quaresma. Na tradição bíblica, a Quaresma está associada com 40 dias. E na tradição bíblica, o número 40 é o tempo para que alguém mude de vida. Por isso, associado com o tema da conversão. Mas há o risco de mudanças intimistas. Queremos mudar só a interioridade sem nenhum desdobramento efetivo. Isto seria uma espécie de aparência. Toma, pois, a Igreja o tema da fraternidade, a maneira de eu ser irmão, eu que quero ser seguidor de Jesus Cristo. Se sou filho de Deus e me reconheço como tal, se sou filho dele, o outro, que também é filho do mesmo Deus, é meu irmão. A temática da fraternidade está sempre ligada, pois, a Deus como centro unificador. Por causa de Deus, eu me volto ao irmão, particularmente o irmão que mais precisa de mim. Vez por outra, até se diz que isso é uma questão sociológica ou política, não é propriamente uma temática religiosa. Mas a pessoa humana é uma unidade totalizante. Se eu estou bem com Deus, eu estarei bem com meu irmão. Se meu irmão está sofrendo, se eu estou com fome, o meu problema é material, mas se o meu irmão está com fome, o meu problema é espiritual. A Igreja se preocupa, pois, o ano passado foi com ecologia, outros anos com a problemática das drogas, depois com a habitação, depois com educação. No próximo ano já houve com índios. Deve retornar a temática das drogas, que é também a juventude, não por motivos de caráter sociológico ou apenas histórico, porque é nesta vida e nesta história que eu mostro o quanto Deus interfere e influencia e, digamos assim, configura a minha personalidade interior. E temos muitos irmãos no nosso país profundamente machucados por falta de saúde pública, entendendo não apenas como uma questão de gestão pública da saúde, políticas de governo,
não é um tema para criticar o governo, ou esse ou aquele governo. É a saúde da nossa gente que pede reflexão. Aí entra a parte também da saúde espiritual, né, que o senhor comentou. Não só o tratamento da patologia, mas até mesmo algumas questões, por exemplo, violência, que pode desencadear depressão, também entra na parte da saúde, né? Olha o tema, aliás, o conceito de saúde, até na Organização Mundial da Saúde, define saúde não apenas como um enfoque somático, o corpo, também a espiritualidade, a estrutura psicológica, o estado de paz. É uma questão política, também é abrangente. E olha, quem não está em paz interiormente facilmente desenvolve muitas moléstias e muitas outras doenças. Mas também drogas, álcool, a desatenção e imprudência no trânsito. Só para ilustrar, mais ou menos 30% das nossas UTIs são ocupadas por pessoas acidentadas em trânsito. E, em larga margem, os nossos acidentes de trânsito são causados por imprudência. Aqueles leitos de UTIs estão sendo ocupados por pessoas cuja gravidade poderia ter sido evitada se houvesse prudência ao dirigir. E outros que precisam daqueles leitos de UTI não podem ocupá-los porque quem foi imprudente está agora tomando o lugar de quem precisa. Saúde é uma questão também de sensatez, de equilíbrio psicológico e espiritual, e isso tudo é contemplado no documento. Seria, Dom José, a saúde seria não a ausência da doença, mas a falta de qualidade de vida do ser humano? Qualidade de vida é um conceito muito recorrente nos nossos tempos e está associado com aproveitar bem a vida, entendendo aqui aproveitar bem a vida não como desfrute, mas de viver de maneira digna e ao mesmo tempo bastante equilibrada. Sim, saúde é a pessoa estar em paz. Nem sempre a doença física tira a paz. O corpo humano é sempre um corpo frágil e fragilizado. Antes ou depois vai ter suas doenças. Mas não é o fato de adoecer, pura e simplesmente. É uma realidade inevitável da própria vida. Para todos nós, antes ou depois, a fragilização física vai se apresentar. Mas viver de maneira digna a fragilidade, para isso é preciso um compromisso do Estado, das comunidades, da igreja, das famílias, das igrejas, das famílias, das escolas, de cada pessoa individualmente. Afinal, a minha vida, vivo-a eu, mas eu pertenço àqueles que amo. E a saúde deles depende muito da sensatez, o modo sensato de eu viver. Até a questão dos hábitos alimentares. Hoje, a gente morrendo de fome e a gente morrendo porque come demais. Também no nosso país. Há uma injustiça de fundo que está comprometendo e ameaçando a saúde daqueles cujo alimento falta e daqueles cujo alimento é em excesso. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saio daí. Estamos falando com o Bispo Dom José, claro, sobre a campanha da Fraternidade, Fraternidade, Saúde Pública. Voltamos logo em seguida. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dom José, claro, sobre a campanha da Fraternidade Saúde Pública. Dom José, para que a CNBB adotasse esse tema agora para 2012, Fraternidade e Saúde Pública, houve com certeza vários estudos e várias coletas de informação. Como que a igreja vê hoje a saúde pública no Brasil? Não vai bem. Já melhorou muito, muito mesmo. Há uma progressividade, não é uma problemática cuja solução
se alcança num período breve. Primeiro, quando se fala em saúde pública, facilmente afloram à nossa mente aquelas questões e aqueles problemas que encontramos nas manchetes. Filas, crianças que não são atendidas ou pacientes que não são atendidos, postos de saúde, falta de médicos, falta de medicamentos, falta de condições de atendimento, doentes atendidos em corredores de hospitais. E é preciso ter um pouco de cuidado, e a igreja, neste texto que preparou, foi preparado numa equipe colegiada de diferentes especialistas em saúde pública, médicos, assistentes sociais, psiquiatras, teólogos. Houve o cuidado para evitar de lançar dardos críticos pura e simplesmente usar um palavreado acerbo e mordaz contra as autoridades públicas como se fosse um grande grupo de pessoas desinteressadas. Não se quer isso. Também não se deixa de abordar a gravidade do problema. O Brasil despende aproximadamente 3,6% do seu PIB para a saúde. Os países mais desenvolvidos com mais atenção para a saúde chegam a 6,4%. O caminho ainda é longo. Mas é verdade também que há problemas de corrupção, há grandes desvios, há critérios às vezes por demais politizados para escolher os gestores da saúde pública, e isso é criticável lá onde existe. É sim. Entretanto, ao falar de saúde, parece que todos nós precisamos de uma resposta consciente sobre qual é a responsabilidade de cada um de nós e de cada comunidade como igreja. Saúde de um povo não é apenas uma questão de governo, é de consciência de toda uma comunidade e da sociedade. Não é o governo que decide se alguém vai beber ou não antes de dirigir. É consciência, educação, vivência familiar, valores, critérios. E quanta gente doente por causa da bebida e por causa dos acidentes. É uma decisão que cada um toma, né? Não é o governo que vai decidir se a juventude e certas famílias vão ou não consumir drogas. O governo tem uma grande parte em construir todo um ambiente favorável, é verdade. Mas quanta gente está drogada, e jovens, o crack, agora o oxi, pior ainda, muito mais letal e muito mais nefasto. Educar os filhos não é uma questão governamental, é muito mais familiar e comunitária. Mas se faltarem valores, a saúde, mas não só o corpo, a vida está em perigo. Está ameaçada. E hoje é ameaçada pelo excesso de consumo e de tecnologia e de recursos em alguns casos. Daí, quando se fala de saúde pública, é saúde de um povo pelo qual é a vida de um povo e dos filhos de um povo. Já pensaram? E tomo apenas como exemplo tudo o que a Igreja Católica faz. São mais de 120 mil voluntários para a Pastoral da Criança. E foi um avanço na saúde e a Pastoral da Criança. Ah, sim. A mortalidade infantil diminuiu muitíssimo. E isso não é que a igreja está fazendo porque o governo não faz. Não é críticas ao governo, é participação da igreja ajudando autoridades e o Estado. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte numa causa que é comum a todos. A Pastoral da Pessoa Idosa acompanha 198 mil idosos no Brasil. Foi fundada pela doutora Zilda Arns. Eu tenho a responsabilidade, o peso, talvez a feliz ventura de ser o coordenador nacional dessa pastoral. Aqui na nossa diocese são 8.700 idosos que são visitados mensalmente. Há dados bastante seguros, originados até do próprio SUS, que aqueles idosos visitados pela pastoral da pessoa idosa, caem menos,
são mais dóceis aos medicamentos, são mais receptivos às orientações para o cuidado da saúde, também se tornam mais sociáveis. Isto é, saúde é uma questão de afeto, de ternura, de fraternidade. E para isso é preciso também experiências de fé e de espiritualidade. Se a nossa saúde está bem, pública, não, o sistema, o SUS, na sua concepção é genial. Mas administrar um gigante como este, com pessoas lá dentro, às vezes interessadas em tirar proveito, nem sempre é fácil. E controlar tudo. Então, só um instantinho, mais do que criticar, precisamos todos nós tomar consciência da responsabilidade que incumbe a todos. Mas é claro que o governo tem uma parte a fazer. É preciso dizer, estamos crescendo, não é só com este governo. Tem uma história, a cada ano novos passos, e esperamos que no futuro se chegue a 6,5% do PIB orientado à saúde. No passado tínhamos a nossa CPMF. Eu não teria nenhuma hesitação. Eu colaborava também dentro daquilo que é o imposto do cheque. É uma pena que não ia para a saúde. Mas se tivesse essa aplicação, é uma questão sensata. Você ia falar. Eu ia colocar essa questão da discussão da saúde pública de forma regionalizada, né? É essa até a orientação da CNBB, porque a gente vê que, por exemplo, o Nordeste tem algumas dificuldades que são diferentes da nossa, né? Em termos de saúde pública, propriamente dita. Claro que a questão espiritual, essa não escolhe região, cor, sexo, nada, né? No nosso Brasil, fala-se de reforma tributária, de reforma política, de reforma do judiciário, de reforma do Estado. Precisamos sim. Tudo é concentrado em Brasília. Eu ouço prefeitos de municípios pequeníssimos que a todo instante têm que ir a Brasília mendigar recursos para uma creche lá no fundo do município, que é urgente. Mas tudo está centralizado em Brasília até como uma forma de controlar politicamente o país. Há formas muito subreptícias de governar democraticamente, ou seja, todos podem se manifestar, mas as decisões são aquelas segundo critérios de quem tem o poder nas mãos. Temos problemas aí. Nós chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o Dom José sobre a campanha da Fraternidade 2012 Saúde Pública. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dele do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dom José, ele que é bispo da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão. Claro, estamos falando sobre a campanha da Fraternidade Saúde Pública. Dom José, essa questão que a gente está trabalhando, que a igreja puxou esse debate, essa reflexão para a sociedade brasileira sobre a questão da saúde pública, uma preocupação, a igreja fez todos esses estudos, esses trabalhos. Como o governo encarou essa questão? Como ato de crítica ou apenas como uma questão de reflexão da sociedade? Primeiro, no lançamento da campanha da Fraternidade na sede da CNBB em Brasília, lá esteve o ministro da Saúde. Ele foi convidado e compareceu. Seria ingenuidade atribuir toda a responsabilidade ao Estado ou ao governo. Mas é verdade, e o ministro ouviu isso como crítica sem se ofender. Ele foi muito respeitoso e a crítica foi apresentada com respeito. De uma forma construtiva. Muito. É como se requer para um país que quer cultivar sua identidade democrática. Mas há problemas nas gestões dos hospitais, há problema nos grandes programas de saúde pública, há insuficiência, não há recursos para tudo e estamos priorizando o nosso país. Às vezes, as políticas públicas não contemplam suficientemente a dimensão preventiva da saúde. Uma prioridade equivocada, né? Estamos tratando de doenças e não das pessoas.
É uma problemática muito séria e o ministro ouviu essa crítica, ela foi feita de maneira respeitosa, mas firme, e ele também apresentou os motivos e até reconheceu. O caminho é longo. Mas a igreja não pretende apenas dizer isso para o governo, querendo apresentar-se com um ato de juízo e de dizer aos outros o que cabe aos outros fazer. Também nós, católicos, vez por outra, descuidamos os doentes, vizinhos até que precisam não só de medicamentos e hospitais e exames, também de afeto. E isso não depende de políticas públicas, mas da consciência do quanto significa o outro para mim. Uma mentalidade menos individualista, mas fala-se muito em alteridade. Olhar a mim a partir do outro. Precisamos olhar a nós mesmos a partir do outro. Nós podemos, como igreja e como católicos, cuidar mais da pastoral da saúde. Ter mais gente para visitar, a simples visita marcada por afeição, não ao doente hospitalizado apenas, mas ao doente, idoso, criança ou vizinho. Nós podemos participar dos conselhos municipais de saúde, que é uma colaboração imensa, tem uma função de análise, de participação, de fiscalização. Grande parte da corrupção se deve à insuficiência fiscalizadora dos membros, das pessoas ligadas a todas essas dinâmicas e instituições e de membros da sociedade também. E a igreja pode fazer isso com sua gente, desde que haja disposição, assim como conselhos municipais de segurança, assim como conselhos municipais para a juventude. O governo está, os municípios estão pedindo, a comunidade está precisando. É isso que nós esperamos de nós mesmos, que nossa igreja ajude leigos, pessoas ligadas em todos esses ambientes, ofereça a sua participação, e isto vai exigir que se desinstale, que suplantemos tendências ao fechamento, a uma privatização das relações. E esse conceito de saúde preventiva pede de nós reflexão até no momento em que preparamos a mesa, almoçamos, jantamos. Hoje há uma mentalidade de gozo e de festa por demais vinculada a bebidas e comidas. E não só o peixe morre pela boca. Muita gente tem a vida empobrecida interiormente porque há excessos. E esta parte cabe à conscientização acerca da grandeza da vida como um dom. E se Deus é importante para mim, este corpo que Ele me deu e a vida que eu recebi de graça pertence, ou melhor, eu a recebi para vivê-la em homenagem a quem premiou-me com a existência. Uma análise do senhor, dentro de tudo que a gente falou até agora, aqui na Diocese Palmas Francisco Beltrão, o senhor analisa que a gente está dentro da média nacional? A gente tem alguns pontos que a gente trata de uma forma melhor que em outros lugares do Brasil? Saúde pública, nós estamos dentro da média nacional, tanto nos excessos, quanto nas criatividades, quanto nas experiências boas. O nosso sudoeste do Paraná, porém, está muito doente, há muita depressão. Suicídio, muito aqui na nossa região. Há muitos suicídios. Há jovens lá do interior, tendo uma vida familiar muito, muito saudável, um ambiente muito favorável, mas dependente ou de álcool ou de drogas, mais drogas. É um dado que impressiona. O nosso sudoeste na linha de fronteira, lá com a Argentina, é uma das regiões nas quais, no Paraná, mais acentuado é o nível de idosos portadores do vírus da AIDS, exatamente por adotarem estilos promíscuos de vida agora, na ancianidade. O próprio câncer na região sudoeste, o índice é elevado, né? Elevado, especialmente nos municípios aqui no sudoeste, nos quais mais se cultiva o fumo. Onde se cultiva fumo,
O câncer é mais acentuado. Câncer e o suicídio, né? Câncer e suicídio. Dom José, nós estamos chegando ao final dos programas, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para o bispo. O que a Igreja Católica espera após essa reflexão, esse grande debate que ela está coordenando no país sobre saúde pública? Para dentro da Igreja, desde dentro, o que se espera? Que padres, agentes de pastoral, eu como bispo, que se incremente e melhore a pastoral da saúde nas paróquias. Esta pastoral não leva medicamentos, mas são pessoas que visitam aqueles menos lembrados na hora da dor e da doença. Trata-se de consolo. Olha, o valor da visita, quando alguém experimenta a solidão, é quase miraculoso. É impressionante quanto as pessoas reencontram motivos para combater a doença. 2, para os nossos católicos, que participem mais dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos municipais de segurança, dos conselhos municipais de juventude, conselhos de toda ordem, orientados a cuidar da população, porque qualquer forma de desordem vai incidir sobre o corpo, a saúde, sobre a espiritualidade, a interioridade. 3, e da parte das autoridades, se partidarize ou politize menos a gestão da saúde, mas que tudo seja feito dentro de critérios de ciência e de técnica orientada à resposta à população. E de todos, de dentro e de fora da igreja, que aprendamos, a começar pela lata d'água que está lá no fundo do quintal, que eu posso estar ameaçando a vida de outros exatamente por não me importar com um gesto mínimo de prevenção. Que todos nós adotemos critérios preventivos para consumir, para as refeições, para beber, para as relações interpessoais, para o cuidado da saúde, para o consumo do álcool, para evitar o fumo. Enfim, tudo aquilo que me faz mal fará mal também aos outros. E eu pertenço a quem amo. Se amo os outros, cuido de mim. Queremos agradecer aqui, Dom José, a sua participação. Quero dizer assim que é uma satisfação enorme poder entrevistar o senhor. A gente sabe dos seus recursos intelectuais que tem, espirituais, para vir aqui e abordar um assunto tão delicado que é esse, que falar sobre saúde pública, e só mesmo consegue tratar esse assunto com tanta tranquilidade quem está dotado de um grande nível espiritual. Quero agradecer aqui também hoje a participação do comunicador Fernando e, em especial, aos nossos telespectadores, que nos têm dado uma audiência enorme no programa Dentro do Fato. Eu tenho sempre dito que quando aumenta a nossa audiência, aumenta a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet. Acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.